E aí galera, finalmente vamos dar uma olhada no que aconteceu no quarto capítulo de Feiticeira Escarlate de 2023. O quadrinho já começa com a Darcy desmaiada e a Hipólita comentando que a moça pertencia a ela, mas a Wanda logo disse que acreditava que não, deixando claro que não seria assim tão fácil. A cena fica ainda mais sinistra quando olhamos para a destruição no fundo. Como a bruxinha já tinha ouvido falar sobre as bacantes, sabia que é uma sociedade secreta que protege as mulheres e aparentemente ajuda qualquer outra pessoa que sofreu algum tipo de abuso. Mas ali a Darcy estava sob a proteção da Wanda, e claro que essa argumentação não agradou muito a guerreira, que resolveu contar a história. Há muito tempo, Hipólita liderou suas Amazonas para combater a opressão. Eras depois fundou as Bacantes, mantendo a tradição de lutar contra os homens maus. E ali podemos ver que em certo momento, as suas irmãs se depararam com a Darcy lutando contra alguns possíveis inimigos. O que agradou as guerreiras foi ver o potencial, o que resultou numa aproximação. Mas no fim das contas, ficou claro que não era isso, e sim um teatro para a moça entrar naquele meio e descobrir o que elas faziam. De acordo com a guerreira, elas vivem em uma organização secreta a fim de vingança, e aí parecia tudo dentro da normalidade que viviam, até que a Darcy matou uma das Amazonas, e na cultura delas, podem lidar com a situação desde que tudo aconteça entre as próprias bacantes. Se acontecer de uma outra pessoa de fora fazer isso, então vão querer mais uma vida como pagamento. Como a Darcy tentou fugir, aquelas guerreiras invocaram a Hipólita, não dando outra escolha a não ser começar uma perseguição, se tornando Sita, que é descrita como uma espécie de cobradora de dívidas. O negócio é que assim que chegou perto de conseguir o que queria, a Darcy entrou em uma porta e desapareceu. Mas toda porta leva a algum lugar, e aí já podemos ver a guerreira com a ponta da lança no rosto da moça. De acordo com a Hipólita, imaginava que a Feiticeira Escarlate respeitava tradições, mas a Wanda usou magia para afastar a amiga, tomando uma distância mais segura. Inclusive, nesse momento, Hipólita já estava com a pedra anti-magia e com certeza ia usar. Darcy comentou que aquelas Amazonas, chamadas de filhas de Enio, são carniceiras e que a Wanda podia transformar a lua em sopa se quisesse, claramente tentando colocar medo na inimiga. Tanto que a bruxinha agradeceu pela confiança, mas pediu para deixar ela falar, e foi exatamente o que aconteceu. Comentou que conhece Sita, e se uma irmã dela foi morta, deve ter tido uma razão. Ainda tentou deixar claro que sabe que essas mulheres lutam pela honra e respeita isso, porém matar a Darcy não parecia certo e podiam encontrar um outro caminho. Hipólita não deu a mínima e ainda riu porque seu objetivo ali era sangue. Como atacou muito rapidamente, a Wanda teve que desviar já se preparando para um próximo encantamento, o que não aconteceu porque logo foi golpeada e por pouco desviou da lança, que parecia muito afiada. A guerreira até comentou que ela pode realizar muitos feitiços, mas não podia acertar um soco. Para nossa surpresa, do nada a loja caiu inteira e completamente restaurada em cima da Hipólita, tanto que a Darcy comentou bem animada que parecia coisa do Mágico de Oz. Aí algumas coisas interessantes aconteceram, porque a Wanda encantou os sapatos da amiga, dando a possibilidade dela correr para longe em super velocidade. E o cômico foi a moça comentando que nunca mais ia falar coisas ruins a respeito do Pietro e a traseira cientificamente perfeita que ele tem. Outra coisa bem legal aí foi a lança impedida de encostar na Wanda por meio de 2 pequenos portais, e o detalhe é que o artefato foi danificado quando a magia foi desfeita. Com isso, Hipólita, querendo mostrar que também tinha um grande poder de destruição, danificou um prédio que pouco a pouco veio abaixo, dando para ver o desespero das pessoas, o que fez a Feiticeira Escarlate se concentrar em salvar aqueles inocentes, colocando todo mundo no chão em segurança, transformando escombros em folhas e ainda encantando as mãos para aumentar a sorte, o que quer dizer que se jogassem na loteria iam ganhar para recuperar o que foi perdido.
Hipólita perguntou se a Wanda tinha deixado a guarda baixa, mas não deixou, já que criou um pequeno campo de força bem na área que logo foi atingida por um hidrante. O negócio é que a força do impacto foi tão grande que quebrou a proteção. Nessa hora, a guerreira comentou que a heroína é mais poderosa do que ela poderia ser, mas pensa que a lealdade que tem para com as pessoas atrapalha seu modo de agir e por isso pode ser ferida. Aí usou a pedra anti-magia que passou atravessando o ombro da Wanda. De acordo com a guerreira, quando acabasse com a Darcy, as duas não seriam mais inimigas, mas a dor desse ferimento ia reforçar as memórias. Porém, como a feiticeira já estava claramente de saco cheio, abriu um portal no chão e enviou a oponente para fora da cidade. Foi ali que deu a entender que não se importava muito com as filhas de Enio, mas tinha que finalizar o que pediram. E para surpresa dela, não tinha como voltar para a cidade porque tinha uma barreira mágica impedindo. Já voltando para as amigas, Wanda disse que a Darcy podia estar a quilômetros de distância dali por causa dos sapatos encantados, o que não aconteceu porque voltou para falar sobre tudo e as duas até entenderam que não dava mais para enrolar sobre o mistério dessa rocha que passou pelos feitiços como uma bala. Darcy abriu o jogo e contou que é uma jornalista que queria muito uma matéria importante, aparentemente para ficar mais em evidência, e como ouviu falar das bacantes, deu um jeito de se aproximar para expor as coisas ruins. O negócio é que as filhas de Enio estão fora de controle e pensam que a morte é a punição. Como foi descoberta, teve que enfrentar a morte e tudo isso começou. Pediu desculpas pelo que aconteceu e aí a Wanda respondeu que foi para se defender, coisa que Sita não entendia, mas também não importava mais porque com a proteção da cidade estavam seguras. Chegando ao fim, podemos ver exatamente a Hipólita caminhando por uma caverna a fim de encontrar alguma coisa, até que ela disse que se uma pequena pedra pode quebrar feitiços, imagina o que pode fazer com tudo aquilo. Aí improvisou uma armadura, afirmando para Wanda se preparar porque o próximo round é dela. Mas e aí galera, o que acharam desse capítulo? Será que no próximo a Feiticeira Escarlate vai manipular os atributos físicos para lidar com essa oponente de peso? Vi alguns comentários sobre isso, e não foi exatamente o que aconteceu aqui, mas como a Hipólita promete voltar com tudo, parece que sua magia não vai adiantar. Quem sabe o que a Wanda vai aprontar, já que tem se mostrado uma ótima estrategista. Comentem aqui embaixo e não esqueçam do like, porque é muito importante para o desempenho do canal. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, estão todas aqui na descrição. Até o próximo!